Boa noite com Jesus, amém? 89 deste mundo sem além a um país de luz. Onde as trevas não se veem, pois brilha-lhe Jesus. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá. Terra de Jesus, terra de amor. O coro é diferente, o coro é assim. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá. Vamos de novo? Começo. Boa noite com Jesus. Deus continue abençoando toda a igreja presente, aqueles que participam por meio da internet. Nosso pastor não está presente, ele está em Bernardo Saião, Tocantins, ministrando a ceia do Senhor. Cremos que Deus permitindo, amanhã ele estará vindo para Araguaína. Vamos orar, incluir no pedido de oração a sua viagem de retorno.
Nossas reuniões são transmitidas através da internet no endereço tabernaculodafé.org, sendo na segunda-feira culto de oração e adoração, começando às 18h30 com o programa Fé para Vencer e às 19h15 o nosso culto. Quarta e sexta-feira, pregação da Palavra de Deus, começando às 18h30 com o programa Fé para Vencer e às 19h15 iniciamos o nosso culto. Domingo, às 8 horas da manhã, temos a escola dominical, começando com as crianças e continuando com toda a igreja. À tarde do domingo, às 16 horas, maravilhoso companheirismo. E às 18 horas, aquele culto especial de louvor e pregação da palavra. O irmão Adailton Conceição justifica sua ausência nos cultos deste fim de semana, motivo de viagem, ele estará viajando. E o irmão Divino Márcio também justifica sua ausência no culto de hoje. Oração a favor do irmão Deusdete, lembrando então da viagem do nosso pastor amanhã, e o encontro nacional na próxima semana, na terça-feira, dia 15, até o dia 20. E o tabernáculo vai estar aberto todas as noites e vamos acompanhar até na escola dominical do dia 20, se Deus permitir. Vamos orar a favor disto. Você que não enviou o seu nome, você levante sua mão, tendo fé. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por isto que o Senhor tem nos dado. A vida eterna, Senhor, as bênçãos tão grandes que o Senhor tem nos dado, Senhor. E agradecemos, Senhor, por mais este privilégio que nós temos aqui de estar aqui, Senhor. Que o Senhor continue abençoando cada um, Senhor. Cada um destes que estão aqui, o Senhor guardou a vida de todos. E aqui estamos, Senhor, para ouvir o Senhor falar mais uma vez. Abençoe, Senhor, irmão Deusdete. O Senhor conhece a necessidade dele. Guarde o irmão Adailton em sua viagem, a ida e o retorno. Também o nosso pastor, também amanhã. Que o anjo do Senhor continue guardando a cada um. E também lembramos deste encontro nacional que se aproxima, que o Senhor possa guardar a viagem de cada um, abençoar o sistema de internet, continuar abençoando o pastor Joaquim, dando a direção conforme a tua vontade. Obrigado por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem um agradecimento aqui, a irmã
Miriam agradece a Deus por mais um ano de vida do irmão Bonfim e pede oração. Deus abençoe o irmão Bonfim, mais um ano de vida ele tem completado. Deus abençoe o irmão Wellison, que está ali conosco mais uma vez, Deus te abençoe. Vamos à voz do profeta. Estava Abraão descendo lá embaixo, e aqui estava a pequena Sara, a pequena vovó, você sabe, se aproximando. Amalek said, "Oh, there's the beauty. That's the one I want, Grandma." E Abimeleque disse: oh, que linda, é isso que eu quero, a vovó. No, that sounds silly, doesn't it? See? Não, isto soa como um absurdo, não é? Vem, It wasn't. She was a beautiful woman. não era, ela era uma mulher linda. Sure, she's young again. Claro, ela estava jovem outra vez. Don't worry, Mother. It's coming someday. Oh, não se preocupe, mamãe, um dia virá. What's Dad? Just be the seed of Abraham. Have that faith. That's what it takes. Observe o papai, apenas seja a semente de Abraão. Tenha aquela fé, é isto que acontece. We being dead in Christ, we're Abraham's seed. Estamos mortos em Cristo, somos a semente de Abraão. But you have to be dead in Christ. Take on Christ. Mas você tem que estar morto em Cristo, tome Cristo. The Holy Ghost in you, that's Abraham's seed, and He'll rise you up again. O Espírito Santo em você, esta é a semente de Abraão, e ele te ressuscitará novamente. Old age won't mean a thing. Idade avançada não significa nada. I asked a science here not long ago. I said, I pray you tell me something. Eu perguntei a um cientista aqui há não muito tempo atrás, eu disse, eu peço que você me diga algo. Is it so that every time I eat, Então é assim, todas as vezes que eu como, I'm made out of the dust of the earth, and every time I eat food, then I renew my life? eu sou feito do pó da terra, e todas as vezes que eu como um alimento, então eu renovo minha vida? He said, that's right. It makes blood vessels, and the blood, you get new blood from your food, and said, that makes new life. Ele disse, isto é correto. Faz com que os vasos sanguíneos e o sangue, você obtém um sangue novo com seu alimento. Disse, isto forma vida nova. I said, you know, when I was 16 years old, I eat the same food I eat now. Eu disse, você sabe, quando eu tinha 16 anos de idade, eu comia o mesmo alimento que eu como agora. And I said, every time that I eat, I got bigger and stronger. E eu disse, todas as vezes que eu comia, eu crescia e ficava forte. Now, no matter how much I eat, I'm getting older and weaker. Agora não importa o quanto eu coma, estou ficando velho e mais fraco. If I'm renewing my life, what's happening to it? Se estou renovando minha vida, onde? O que está acontecendo com isto? Tell me I got a jug of water and a glass of water sitting here. Diga-me, eu tenho uma jarra de água e um copo de água colocado aqui. And I start pouring water out of this big jug into this glass. Eu começo a derramar água desta grande jarra dentro deste copo. It starts filling up, it gets half full, and I start pouring faster, and it keeps going down all the time. E ele começa a se encher e fica cheio até a metade. E eu começo a derramar mais rápido e ela continua a baixar o tempo todo. Scientifically prove that to me. Can't do it. Cientificamente me prove isso. Não pode fazê-lo. I can by the Bible. It's an appointment. That's right. Eu posso pela Bíblia. É um decreto. Isso é correto. Boa noite com Jesus. Amém?
Antes de nós lermos as Escrituras, gostaria de falar aqui algo muito importante para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Vou falar antes essa parte aqui porque parece ser outro assunto, mas não é. Eu cheguei a falar para o pastor Jedson a respeito do que eu estava pensando semana passada, acho que foi semana passada. Ele, na quarta-feira, no final do culto da quarta-feira, ele orou na mensagem Almas Encarceradas, né? É isso, nós estávamos estudando. Na quarta-feira passada, atrasada, não sei, ele pregou usando a mensagem, acho que foi na outra semana atrasada. Ele fez oração no final do culto, pedindo a oração para Deus ajudar a noiva a despertar. E eu tinha meditado um pouco na mensagem, esse livreto aqui, né, Exposição das 7 Eras. Eu abri aqui, aí eu calculei a duração dos anos de cada era. E eu lendo aqui, lembrei de Jesus que diz: assim como foi no princípio, será no fim. E também me lembrei do nosso profeta, quando ele diz: esta era, falando da era de Laodiceia, será uma era curta. Então, eu comecei a meditar, porque a primeira era, a era de Éfeso, ela durou 117 anos. A segunda era, a era de Esmirna, durou 142 anos. A terceira era, a era de Pérgamo, 294 anos. E a Tiatira, 914 anos. Ali você vai ver no gráfico que a bolinha lá está subindo, ó. Aquela bolinha preta, primeira, segunda, terceira, está subindo. Eu fiquei olhando, imaginando a bolinha subindo. Não é nada da mensagem. Aí eu pensando, né? Eu estava pensando. O que eu estou falando agora, eu estava pensando. Eu só estava pensando. A bolinha está subindo. Assim, ó. Você pode ver? Coloca lá, irmão. Tem como jogar na tela, por favor? Por favor, irmão Enoque. Irmão Adriel, quem puder. Isso, obrigado. Então nós temos a primeira era. Um pouquinho de escuridão. Irineu. A segunda é Esmirna, mais um pouquinho de escuridão. Martim, mais um pouco de escuridão. Columba, vai subindo ali, você vai vendo a subida ali daquela escuridão. A ponto a quarta era de Tiatira, ela ser quase fechada pela escuridão, pelas trevas. Aí depois, aqui na idade, na duração das eras, elas começam a decompor, descer. A Sardes, 230 anos. Subiu 117, 142, 294, 914. Aí, como diz o caipira, aí despencou. 230, Sardes. Filadélfia, 156. E a Laodiceia,
estamos com 111 anos de era de Laodiceia. E me deu um desespero, e parece não, Deus, Ele tem aqueles que o anjo está selando. Nós vamos ver aqui na mensagem daqui a pouco, o anjo selador, ele está passando a cidade e selando aqueles que estão preocupados com o pecado, não dele próprio, mas do mundo, da humanidade. E eu estava imaginando, pensando, estudando e olhando essas verdades aqui da mensagem, e eu estava meditando nisso antes daquela escola que o nosso pastor teve conosco. Depois daquela escola, me deu um maior desespero, porque Jesus disse: como foi no princípio, será no fim. Para não ficar nas minhas palavras, vou ver se eu acho aqui irmão Brana falando. Não sei se eu vou achar. Onde ele diz: esta era será uma era curta. Só um minutinho, paciência comigo. Não vou achar. Grifei, mas não vou achar. Mas todo mundo lembra, né? Que o profeta disse que essa era seria uma era curta. Vocês lembram? Então vamos ler a Bíblia. Fica essa meditaçãozinha aí para vocês, para nós, para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Mateus 7, foi anunciada a escritura? Sim. São Mateus 7, 13 e 14. Depois nós vamos para Isaías 35. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Amém. Você encontrou o caminho? Amém. Isaías 35, versículo 8. Queria ficar só com a parte final do versículo 8. Até mesmo os loucos não errarão. Apenas o final do versículo 8. Até mesmo os loucos não errarão. Senhor nosso Deus, tem hora, Pai, que nós não sabemos o que falar, não sabemos o que fazer. Tem hora que nós não sabemos, ó Pai, nem orar. Porque às vezes, ó Deus, a Tua palavra nos coloca em aperto, em apuro. O nosso profeta, ele veio para preparar a sua noiva. No teu íntimo Nós cremos, sagrado, nós somos parte dessa noiva. E nós não queremos ficar para trás. Nós não queremos perder o arrebatamento, Senhor. Por isso pedimos, ó Pai, esforça a nossa coragem. Fala-nos, ó Pai, mais uma vez. Ajuda-nos a posicionar mais neste caminho. E nunca, ó Pai, desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Porque como
vemos aqui o profeta Isaías dizendo que nem os loucos errará este caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, fale a cada coração nesta noite. Usa esse vaso, ó Pai, e derrama as tuas bênçãos ao teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Mensagem: estreita é a porta. Depois nós vamos ler também um pouco da mensagem O Estranho. 106. Estreita é a porta, e apertado o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrarão. Assim como foi nos dias de Noé, 8 dentre aquelas milhões, assim como foi nos dias de Sodoma, 3 entre milhões, da mesma maneira, isto será na vinda do Filho do Homem. Outro dia, uma pessoa disse: eu não teria você em meu púlpito, você faria minhas mulheres ficarem loucas. Umbrana disse: não, elas já estão desta maneira. Isto as faria voltar às suas mentes corretas. Diga-lhes ali para deixar de vestir essas roupas e coisas assim. Bem, alguém tem que fazê-lo. Que coisa, né? Ousadia. Falar para o profeta de Deus que ele não daria o púlpito para o próprio irmão Brana pregar, porque ele faria que as suas mulheres da igreja daquela pessoa ficassem loucas. Mas o profeta disse: não, elas já estão loucas. Se eu pregasse, elas reconheceriam que elas estão loucas. Eu disse para minha esposa: eu tenho ficado louco, eu mesmo? Eu estou demente? Mas qual o problema comigo? Alguma coisa do lado de dentro não pode se conter. Eu tenho que dizê-lo. Eu não me importo com o que alguém diga. Dizem: você vai arruinar o seu ministério. Bem, qualquer ministério que o Evangelho arruinará, deve ser arruinado. Deus nos deu ousadia para apoiar aquilo que é verdade e falar a verdade acerca disto. É um pecado, uma desgraça. Estreita é a porta, disse Jesus, e apertado o caminho. E vocês que pensam em milhões, e todos vocês metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, entrando, vocês serão enganados no dia. Jesus disse: muitos virão a mim, muitos virão e se assentarão no reino e disserem: eu tenho o direito de estar aqui. Ele disse: porém os filhos do reino os expulsarão. Haverá choro e lamento e ranger de dentes. É melhor tomar um inventário nesta manhã, cristão. Haverá 10 vezes milhões de cristãos professos e constantes em suas vidas que errarão a porta. Você diz assim, Jesus disse assim: quantos irão entrar? Eu não sei quantos irão. Somente aquilo que mais importa é: Deus, deixe-me ser um deles. Isto mesmo. Ele é o juiz.
deixa-me ser um. Você diz, irmão Brana, como pode você dizer, então, quando é um cristão? Quando é um cristão? Eu não sei. Porém, deixe-me lhe dizer o que a Escritura diz. Certamente você crê nisso. Quando o Espírito Santo foi enviado para a terra, Deus falou através do Espírito Santo. Primeiro ele enviou um anjo, 4º versículo. Ele disse: passa pela cidade e no meio do povo e põe uma marca nas suas testas dos que suspiram e clamam por causa das abominações, corrigindo aquelas coisas. Deus nos dê graça para permanecer contra tal coisa. Se você tem que se parar sozinho, permaneça ali e segure a palavra de Deus em sua mão. Ela nunca falhará. Eu posso lhe mostrar muitos que vão à igreja. Eu posso lhe mostrar muitos que cantam no coral. Eu posso lhe mostrar muitos que ensinam na escola dominical. Eu posso lhe mostrar muitos que são cabeças de grandes sociedades. Eu posso lhe mostrar muitos que gritam, muitos que falam em línguas, muitos que trabalham na obra do Evangelho. Porém, mostre-me um que está no fundo do seu coração tão perturbado pelo pecado do mundo. Mostre-me um pregador que possa permanecer hoje e condenar aquelas abominações. Mostre-me um pregador que permanecerá e dirá as coisas e condenará aquelas abominações. É melhor que ele não faça. Ele será expulso. Esse é o seu bilhete de refeição. Eu digo isso para a minha própria igreja. Você é a igreja do irmão Brana? Bom, né? Bom essa igreja do profeta. Eu estou tendo uma luta, porque a hora do teste está sobre mim. Não é brincadeira não, viu, irmão? Fique imaginando o peso de uma escola dominical como aquela que tivemos. Somente Deus para sustentar o homem. Não é brincadeira. O profeta está dizendo aqui: eu estou tendo uma luta, porque a hora do teste está sobre mim. Eles dizem: se você vier, estará bem. Porém, não diga nada a respeito disto. Você bem poderia poupar o seu fôlego. Eu pregarei o que Deus disser para pregar. Isto é certo. Um daqueles 8 estará em algum lugar. Um daqueles estará em algum lugar. Porém, naquele dia, eu não desejo ser culpado de dizer que eu não me comprometi por causa de algum credo ou alguma doutrina de igreja ou alguma denominação. Eu tenho pregado a verdade. Aí nós podemos dizer como os irmãos, né, nós, naquela visão, diz: e nisso estamos descansados. Na mensagem que o irmão Brana pregou, nós estamos descansados. Se nós víssemos agora o irmão Brana, se ele viesse aqui e ele perguntasse: ei, como estão? O que vocês acham da minha mensagem? Nós diríamos para ele: irmão Brana, não se preocupe. Se nós conseguirmos viver a sua mensagem, nós estaremos contigo do outro lado. Nós temos certeza.
Eles dizem: por que você não, por que o seu ministério não, irmão Brana, reticência? Que parece ser tão grande, porque ele não sai majestosamente como esses outros homens estão fazendo? É isso aí mesmo. Eu entro na cidade, você pensa que as Assembleias de Deus cooperariam comigo? Não. Não com o que eu creio. Elas não creem. Talvez possa encontrar com uma de vez em quando, só encontrar, né? Você pensa que os metodistas cooperariam? Tente e descubram. Veja o seu administrador por uma semana. Se você entrar, você estará no nome de Jesus. Pessoa citando, né? No nome de Jesus, tal, tudo irmão, nós somos todos iguais, filho do mesmo Deus, tal, essas coisas. E a pessoa falando por irmão Brano, né? Isso é certo, é só Jesus, tá? É no nome de Jesus. Como diz o outro, deixa isso para lá, né? Essa pregação contra essa doutrina, contra a mulher e tal, deixa isso para lá. O irmão Brano diz: naturalmente, eles o colocarão lá. Certamente o colocarão lá em cima, certo dia, em certo lugar. E de tal maneira que você não entrará unido com eles sob quaisquer aspecto assim. Então, quando você vai embora, dizem: agora o irmão Brana está, por assim dizer, um pouco fora dos miolos. Só um pouquinho. Vocês sabem, se eu estou fora dos miolos, então a Bíblia está fora do ensino. Isto é o que a Bíblia diz. Sim, Senhor. Observe. Para vocês, meu querido povo, esta manhã, eu digo noite, ouça isto. Eu nunca inventei isto. Eu sou responsável por dizer isto. Isto é tudo pelo que eu sou responsável. Se eu nunca pregar outro sermão em minha vida, essa é a verdade. Haverá somente algumas pessoas salvas. Somente. Lembrem-se disto. Somente algumas. Seja você uma delas. Ajude-nos, Senhor, ser um que estará no arrebatamento. Seja uma daquelas que não perderá o arrebatamento. Faça tudo o que for preciso, mas não perca o arrebatamento. Eu esqueço do lenço. O irmão Denis tem que me ajudar. Faz igual o profeta. Me desculpem por ser um bebê. Eu quero ser um. Você quer ser um daqueles que vão acertar a porta? Seja você uma delas. Quem são elas, irmão Brana? Eu não sei. Ninguém mais sabe. Nós
operamos a nossa própria salvação com temor e tremor. Estreita é a porta, 135, vou repetir. Quem são elas, irmão Brana? Eu não sei. Ninguém mais sabe. Nós operamos a nossa própria salvação com temor e tremor. Deus diz que o reino dos céus é tomado à força. À força. Agora mensagem estranha. Eu estava pensando, meu Deus do céu. Já imaginou? Nós temos que andar na contramão da vida. Agora, será que é fácil andar na contramão? Aqui na cidade tem uma avenida um pouco movimentada, né? Algumas. Mas, irmão Marísio, qual é uma das maiores avenidas de São Paulo? Fluxo. Muitas, né? Quem já foi em São Paulo aqui, em Brasília? Quem dirigiu? Anhanguera, né? Goiânia. Agora imagina, você no seu carrinho, no seu Uno, no seu carro aí. Chega em Goiânia e entra na contramão, na Anhanguera. Imagine. Buzinam para você. Pipa, doido. Tá na contramão, rapaz. Pipa, cuidado, sai do meio. Natural fala do espiritual. Imagina você, pega Belém Brasília, em vez de andar pela direita, pega o caminho contrário na mão esquerda, no contramão e sai. 120, 140, 120, 140. Imaginou? Temos que andar na contramão. Me lembro uma certa vez, não sei se foi um companheirismo, não sei aonde eu vi um slide, talvez seja aqui, não me lembro, falando que o cristão, ele anda na contramão da vida, e foram comparar com o rio, né? E disse que só os peixes que estão mortos descem correnteira abaixo. Só. Você vê um peixe descendo a água para baixo aí, está morto. Sendo levado pela correnteza, está morto. Assim está o mundo. Na correnteza. Mortos. Não tem vida em si próprio. Aí eu, pensando assim, peguei a mensagem estranha. E me deparei com isso. Agora, eu estava descendo a rua certa vez em Los Angeles, na Califórnia, e eu vi uma pessoa muito estranha, agindo de modo estranho. E ele estava descendo a rua fazendo não fazendo piquenique. Não estava fazendo piquenique, mas ele estava simplesmente dando um passeio à tarde. Eu fui até ao outro lado da rua para ver o que ele estava fazendo. Todos viravam olhando, riam dele por causa da sua peculiaridade. Eu observei que ele tinha um cartaz pendurado em sua frente. E eu pensei em ver do que todos estavam rindo. Deste esquisito homem peculiar. E então eu observava enquanto o povo olhava para ele, eles riam dele, e porém ele parecia ter um tipo de sorriso diferente, um sorriso de satisfação.
Os outros sorrisos que as pessoas estavam sorrindo, estavam lhe dando, eram mais como que ridicularizando-o. Porém, ele parecia estar satisfeito com o que estava fazendo. Bem, há muito o que pensar. Quando o homem está satisfeito, há muito o que pensar. O que ele está fazendo é correto. Embora ele seja um estranho para outra pessoa, e se ele está convencido de que o que ele está fazendo é certo, então deixo ficar com aquilo. E quando me aproximei do homenzinho, eu observei atrás do seu peito aqui uma placa, ou um cartaz, que estava escrito: eu sou Nércio. E embaixo tinha: por Cristo. Eu sou Nércio, em letras grandes. E mais embaixo dizia: por Cristo. E todos estavam rindo dele. E então o homenzinho passava pelo povo que zombava e criticava. Eu parei para olhar o que havia em suas costas, e havia um grande ponto de interrogação em suas costas. E mais embaixo dizia: ora, por quem você é Nércio? Bem, eu pensei que ele tinha algo de valor com isso. Veja você. Mas ele parecia estar satisfeito em poder ser um Nércio por Cristo. É isto que Paulo disse que ele havia se tornado, um Nércio por Cristo. E havia um alemãozinho que trabalhava, agora outra história, né? Havia um alemãozinho que trabalhava no açougue, lá em Los Angeles. E ele disse que era um luterano, e que ele estava bem com ele. Luterão, e que isso estava bem com ele. Ele estava satisfeito por ser um cristão, porém ele pertencia à igreja luterana, como ele mesmo falou. Então, certa noite, o irmão Troy teve o privilégio de levá-lo à igreja. Seu nome era Henry. Em alemão é Henry. E então eles o chamaram Henry. Vocês já ouviram a expressão, ele disse: Henry, que tal irmos comigo à igreja esta noite? Bem, ele disse: eu acho que vou. Então ele foi a uma antiquada reunião, onde eles tinham uma reunião de oração. E ele realmente ficou convencido e deu o seu coração a Cristo. No dia seguinte, este holandesinho estava regozijante. De quando em quando ele simplesmente caminhava através do edifício, com suas mãos levantadas para o alto, dizendo: louvado seja Deus, obrigado Senhor Jesus. E ele chamava a atenção a todos, de todos eles. Veja você, ele se tornou um estranho para toda linha de açougueiros. E cortando carne, começava a pensar no Senhor, e começava a chorar, colocava a faca ali, e andava pelo corredor, não histericamente, mas simplesmente mostrando amor para com Cristo, dizendo: ó, como eu te amo, Jesus. Você sabe, simplesmente andando de um lado para o outro. E o patrão parou e viu fazendo isto, enquanto ele andava chorando. E o patrão, ele nem mesmo tinha visto o patrão, ele estava pensando em Jesus. E ele começou a andar com as suas mãos para o alto, e lágrimas rolando em sua face, dizia: oh meu Deus, como eu te amo. E o patrão disse: Ei, mas o que está acontecendo com você? Ele disse: todos na linha inteira estão falando sobre isto. O que aconteceu com você, Ine? O alemãozinho disse: ó patrão, ele disse: glória a Deus, eu fui salvo.
Ele disse: você foi o quê? Ele disse: eu fui salvo. Ele disse: eu fui como um Troy, lá embaixo uma pequena missão, e eu fui salvo. Jesus entrou no meu coração, e eu estou cheio de amor. Ele disse: você deve ter ido àquele grupo de loucos. Está vendo? Loucos. Ele disse: sim, disse glória a Deus, disse graças a Deus pelos loucos. Loucos e porca de parafuso, em inglês tem o mesmo significado, né? Loucos e porca. Se chamar você de louco lá nos Estados Unidos, é a mesma coisa falando assim, ô porca. Mas não porca de fuçar, não. Porca de parafuso. Em inglês, louco e porca de parafuso são a mesma palavra. Ele diz: sabe, se o senhor pegar um automóvel que está descendo a rua e tirar todas as porcas dele, não lhe sobra nada a não ser um monte de sucata. Bem, eu não sei, mas o alemãozinho estava mais ou menos certo. Tirar todas as porcas fora, são as porcas que seguram tudo. E eu penso que isto é o que segura a igreja às vezes, que segura a civilização. A noiva está segurando o mundo. O mundo está por um trisco, para pegar fogo, para desmoronar. Mas a noiva está segurando, mantendo tudo em ordem. Ordem que eu falo assim, né? O globo girando, o relógio ainda batendo os minutos corretos. Quem hoje não é louco? O irmão Bruno está perguntando. Quem hoje não é louco? Você é louco por alguém. Eu creio que o mundo está ficando completamente insano. Você sabia que neste tempo o povo não pode julgar entre o certo e o errado? Ou uma verdade ou um erro? Olhando isso aqui, eu fiquei, meu Deus do céu. É por isso que a condição do mundo, das igrejas, estão desse jeito. As pessoas estão loucas. Elas não sabem o que é certo e o que é errado. Elas não sabem. Fazem por fazer, ou influenciado por alguma coisa, fazem coisas absurdas. Você sabe que os políticos não podem julgar o certo e o errado? Estava pensando, meu Deus do céu. A Brana pegou essa mensagem quando mesmo? Deixa eu ver. 64. E nós estamos aí passando por nesse país que nós vivemos essa bagunça política, né? Você sabe que os políticos não podem julgar o certo e o errado? Você os vê guardar silêncio quando o assunto da votação para votar na Bíblia, para votar da Bíblia na igreja, ou na escola. Engraçado, né? O irmão Brano disse que em dois estados nos Estados Unidos, eles proibiam as pessoas de levar Bíblia para o colégio. Aí, o que vai dar? Vai dar pessoas insânias. Eu posso imaginar o profeta Noé, quando aquele grande dia que ele vivia.
naquela grande era científica onde eles construíam pirâmides, esfinges, onde eles podiam provar que não havia águas nos céus, através de pesquisas científicas. Eis que vem este homem velho por ali e disse: vai cair chuva dos céus. Noé era um louco para aquela geração. Ele se tornou um louco. Vamos pensar em Moisés. Moisés, quando ele foi a Faraó, como nós falamos nesta manhã, e Moisés desceu até Faraó e disse: o Senhor me enviou para libertar estes escravos, com uma vara em sua mão, contra um grande exército que havia conquistado todo o mundo. Faraó, com todo o seu caráter científico, achou que Moisés era um louco. Ele era um louco para eles. Martim Lutero, aquele pequeno sacerdote alemão, estava carregando a comunhão um certo dia e o jogou nas escadas e disse: isso não é o corpo de Jesus Cristo. Isto é simplesmente pão que foi feito ali atrás. Ele declarou que o justo viverá pela fé. Ele era um louco. Para a Igreja Católica, ele era um louco. Eles poderiam tê-lo assinalado por aquilo, mas ele era um louco. E eles simplesmente o deixaram de lado. Porém, ele se tornou um louco para aquela geração. E nós também estamos nessa mesma loucura. Mas este caminho que é estreito, apertado, os loucos não vão errar. Você não vai errar. Não tem como você errar. Você já tem um mapa, você tem a bússola, você tem o GPS. É só seguir o GPS. Mensagem do profeta é a bússola, é o GPS que ensina o caminho. É apertado, mas é Ele mesmo que nos colocará lá na Nova Jerusalém. É um privilégio muito grande. De vez em quando eu fico imaginando, meu Deus, sou tão falho, e vou sentar na mesa, e Jesus vai enxugar as minhas lágrimas. Jesus enxugando as minhas lágrimas. Eu não mereço. Mas não é para aquele que corre, não é por força, não é por violência. Ele te predestinou, Ele me predestinou, e nós estaremos lá, com fé em Deus, amém? Deus vos abençoe. Graças a Deus por isto que temos ouvido, amém? A palavra viva. Deus abençoe os irmãos por meio da internet. São 9 conexões. O irmão Roberto e família, em Rio Verde, Goiás. Todas as demais conexões. Deus os abençoe. E Deus abençoe o irmão Elias Cassimiro. Deus possa continuar lhe dando saúde, força para seguir. Eu vi ali o irmão Roberto falando que há poucos dias ele estava observando isso aí. Quanto menos luz nesse gráfico, menor é o tempo de duração das eras, né? Aí ele achou bom quando o irmão pregou sobre isso, né? Para ele foi uma vindicação. E isto nos deixa em aperto, né? Nós temos de estar a cada dia mais prontos para este grande momento da vinda do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé. Você tem motivo para agradecer?
Então levante sua mão. Deus tem nos dado a revelação completa da Bíblia. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por isto. Este é o maior tempo de todos os tempos. É o tempo em que o Senhor há de se manifestar fisicamente para a noiva, para os assinalados, para aqueles que o anjo tem assinalado, para subir e encontrar o Senhor nos ares. Oh Senhor, isto é maravilhoso, saber que o Senhor tem nos dado a revelação deste Apocalipse, destas 7 eras, destes 7 selos, mas tudo em simplicidade, de forma simples que possamos compreender. Nós não somos grandes e sábios, somos pequenos, o pequeno rebanho a quem o Senhor aprouve dar-nos o reino. Obrigado, Senhor. Continue, Senhor, abençoando o irmão Elias, lhe dando unção, saúde e sua família. E a cada um que está aqui, cada família representada, que o Senhor abençoe nosso pastor, sua família amanhã, na viagem de retorno. E assim cada um, Senhor, aqueles que não puderam vir, desejaram, foram impedidos, mas o Senhor está em todos os lugares e pode abençoar, pode trazer a cura, o refrigério a cada um. Obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até domingo, Deus permitindo, nós vamos ter um tempo maravilhoso novamente aqui na presença de Deus, um banquete espiritual, escola dominical, às 8 horas da manhã. À tarde, maravilhoso companheirismo, nós os jovens e toda a igreja sendo abençoados juntamente a igrejas, tendo um tempo maravilhoso, né? Você que perde o companheirismo, atenda ao pedido do nosso pastor, né? Não perca, porque acontece coisas que, mesmo que você assista pela internet, depois o YouTube, não vai ter a mesma unção do que estar aqui no tabernáculo. E às 18 horas, no domingo, aquele culto maravilhoso de louvor, preparando para o encontro. Cremos que Deus continuará nos abençoando. Amém? Deus os abençoe. Abraço fraternal. Os irmãos que estão na internet, vamos levantar nossas mãos para eles. A câmera puder focalizar, por favor. Deus os abençoe. Amém. Deus os abençoe. Até domingo, um dia especial, estaremos aqui, se Deus permitir. Abraço fraternal. Abraço seu irmão. E diga, Deus te abençoou. Você que está aí na internet também, faça o mesmo. Confirme a bênção com quem está ao seu lado. O mundo caminha a passos largos pro abismo. A guerra, a peste, a fome é o que assola sem parar. Se aprofundam na pobreza, na miséria do pecado e não quer a santa voz de Deus escutar. São tantos os pregadores que estão na terra avisando que Cristo em breve vem buscar um povo santo. Se faz de surdo só para não ouvir, mas quando
tocar. O povo da terra vai subir e este mundo vai chorar. Aonde está o meu irmão? Minha mãe eu já não vejo mais. O meu pai, minha irmã, o meu avô. Alguém tão emocionado tira com o rosto molhado. É tarde, Jesus seu povo arrebatou. Amigo que porventura está me ouvindo, nunca desprezes a mensagem do Senhor. Não se aprofunde na pobreza, na miséria do pecado. Nunca deixe de ouvir a santa voz de amor. Escuta esta mensagem do céu que está te alertando, que Cristo em breve vem buscar um povo santo. Não se faça de surdo só para não ouvir, pois quando o clarim do céu tocar, o povo da terra vai subir e você poderá ficar. Aonde está o meu irmão? Minha mãe eu já não vejo mais. O meu pai, minha irmã, o meu avô. Alguém tão emocionado tira com o rosto molhado. É tarde, Jesus seu povo arrebatou.